Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje um review muito especial de um livro publicado aí pela editora Reflexão, que é a maior editora arminiana do Brasil. Eleição e Predestinação, chaves para um entendimento mais claro de Samuel, não sei se é Fusk ou Fisk, não sei bem a pronúncia. Mas é um livro muito especial, fiz a leitura completa dele. Então olha só, qualquer que seja a visão de alguém sobre eleição e predestinação, esse livro não deve ser ignorado. Ele retribuirá ricamente não só a leitura, mas também uma consideração cuidadosa e deve estimular ainda mais o estudo do contexto das passagens, bem como o significado e a utilização das palavras. Boa doutrina é importante, ela produz boa prática. Então aqui a gente tem uma coleção de escritos aí, né, que foram reunidos aí pelo autor, de diversos autores, teólogos, sobre esse tema, eleição e predestinação. Então, além dessas inserções, a gente tem também rápidos comentários bíblicos de passagens bíblicas que trabalham esse tema dentro da perspectiva arminiana, tá bom? Inclusive ele traz também alguns teólogos calvinistas, né? Mas aí ele vai sempre fazer uma defesa da visão de eleição e predestinação arminiana, tá bom? Então vou deixar na descrição do vídeo o link caso você queira adquirir. Vamos para o review, vamos conhecer um pouquinho dessa obra. Capa brochura, né? A Reflexão, ela sempre publica obras aí muito importantes para o público arminiano. A gente tem aqui uma primeira folha de rosto, em seguida a gente tem uma segunda folha de rosto, ficha catalográfica, é uma obra do ano de 2019, primeira edição de março de 2019, e a gente tem aqui um sumário, né? São exatamente 7 capítulos. Além disso, a gente tem alguns apêndices, tá bom? Então, cada capítulo trabalha alguns pontos importantes, 2 conceitos a serem reconhecidos: o lado humano, seu lugar e limites, o que a predestinação e eleição se referem, a soberania de Deus em relação ao livre-arbítrio, o outro lado de Spurgeon, pré-conhecimento e o que deve ser previsto, algumas implicações do assunto e possíveis atitudes. Essa é a parte 1. A parte 2, a gente tem alguns apêndices, passagens que exigem atenção especial, Spurgeon sobre a expiação, sobre a extensão da expiação, inserto do doutor aqui, o nome do camarada aqui, que eu não sei pronunciar o nome dele, né, Bierhoff, sei lá, sobre a pré-conhecimento de Deus, Pink sobre a responsabilidade humana, uma resposta de John Owen, disposição de Deus em disposição do homem, Tozer sobre soberania e livre-arbítrio, algumas pequenas declarações conhecidas de João Calvino, bibliografia e agradecimentos, tá bom? Então a gente tem cerca de 200 páginas aí. Aqui tem um prólogo, prefácio, o prólogo é do autor, né? Um prefácio também do autor. E aí a gente entra no primeiro capítulo, 2 conceitos a ser reconhecidos. A letra é uma letra pequena, tá? E o espaçamento da página é muito bom, a organização é muito boa, né? A gente tem aqui o tema do livro, o título, e a gente tem aqui o número da página embaixo, né? Eu fiz algumas marcações da obra. É um livro muito interessante, porque o autor, ele traz a sua linha de pensamento, mas ele não vem sozinho. Ele traz outros autores. Então, quando você está lendo aqui o livro, você vai identificar vários teólogos trabalhando o tema. Ele cita inclusive obras, ele traz citações de outros teólogos para endossar e completar o seu argumento e sua linha de pensamento, tá bom? Então, esse primeiro capítulo, olha só, ele vai trabalhar um pouquinho aqui sobre a liberdade humana. Então ele vai citar vários teólogos, inclusive teólogos calvinistas aqui, né, que trazem essa questão da soberania de Deus e o livre-arbítrio. Ele cita muito um teólogo batista, o Henry Clarice Thyssen, né, que é foi um grande teólogo
tem um livro dele aqui que eu já até apresentei no canal, Palestras em Teologia, Palestras Introdutórias à Teologia Sistemática, um baita livro sobre teologia sistemática numa visão batista arminiana. Então ele vai citando esses teólogos para endossar ainda mais seu pensamento. Capítulo 2, o lado humano, seu lugar e limites. Então ele traz aqui uma pequena introdução e aí ele vai trabalhando. Primeiro, aceita-se que a vontade do homem é circunscrita em seu exercício, ela opera dentro dos limites bem definidos, que ela é delimitada pelo plano e propósito controlador geral de Deus, que a soberania divina é suprema na maior extensão de todas as coisas. O homem em seu estado caído não pode, por qualquer meios, agradar a Deus nem fazer qualquer coisa para salvar sua própria alma. A parte da graça de Deus, o homem estaria completamente, eternamente perdido. Terceiro, o emprego desse livre-arbítrio que o homem faz uso ou não é nada metório, não é nada que se deva gloriar ou vangloriar, não é nada para o seu crédito pessoal. Quarto, Deus sem dúvida deu o primeiro passo para a salvação do homem ao prover o Salvador como planejado na eternidade passada. Além disso, em sua graça, ele provê a disponibilidade dessa salvação aos homens através de tais meios como a pregação do Evangelho e a obra convencedora do Espírito Santo. A fé, como será vista, é um mero canal, não fundamento da salvação. Fundamento ou base da salvação do pecado, naturalmente, é a provisão divina na obra consumada de Cristo. Os meios ou instrumentos de tornar eficaz essa dádiva celestial é uma pessoa indigna de se lançar sobre a misericórdia de Deus e aceitá-la toda para si. Isto ela deve fazer e somente ela pode fazer. Então aqui ele traz esse equilíbrio. Fé necessária, mas não metória. E aí ele vai citando, isso aqui é o argumento dele. E aí depois ele cita outros teólogos para endossar o seu argumento. É muito legal. E ele traz aqui inserções e ele sempre coloca a referência de onde ele está tirando. Então isso é muito legal. Depravação total e incapacidade. Um homem certamente é totalmente depravado. Diante de Deus, ele é completamente corrupto, totalmente vil e detestável, cheio de pecado e arruinado. E aí, mas, como frequentemente foi apontado, a depravação total do homem não significa sua total incapacidade. E ele vai argumentar isso, né? Citando, por exemplo, aqui o Mullins, um teólogo, né? Em resumo, significa que todas as partes da nossa natureza foram afetadas pelo pecado. Não significa que os homens são tão maus como é possível que sejam, nem que todos os homens sejam igualmente maus. Ele vai desenvolvendo aqui o pensamento de outros autores também. A fé é dom de Deus. Então aqui ele encerra o capítulo 2. Capítulo 3, o que a predestinação e eleição se referem. Então da mesma forma, né, ele traz aqui um argumento e aí ele vai citando outros teólogos. O Ironside, né? Quanto à predestinação, Ironside mostrou o uso limitado desse termo na Bíblia. Então aqui ele vai caminhando, citando outros teólogos sobre isso. A eleição e o que ela envolve. Aqui ele vai trabalhar bem no arminianismo clássico mesmo, na questão da eleição individual, na questão da predestinação também, dentro de uma visão clássica do arminianismo. Então o convite é para todos, os que aceitam são os eleitos. Lembre-se, nunca nos é dito que Cristo morreu pelos eleitos. Aqui ele vai citando aqui outros teólogos. O Ironside, ele cita muito esse cara. Aqui tem o C.I. Daniel, Edward Green, Robbins. A predestinação simplesmente significa que Deus predeterminou os que responderiam afirmamente sua chamada ou eleição, serão justificados ou declarados justos. Então essas inserções facilitam o entendimento, tá? Então achei muito top essa forma como ele trabalhou, né? Aqui o capítulo 4, a soberania de Deus em relação ao livre-arbítrio, homem controlado ou livre. Então ele vai explicar tudo isso aqui citando outros teólogos, né? Deduzimos, pois, que Deus está limitado pela liberdade humana e pelo pecado ao método da eleição para executar seus propósitos. Ele tem razão dessas limitações em agir paulatinamente e por agentes humanos. Então aqui tem a citação, tem aqui o Henry Clary disse: Deus pode prever como os homens agiriam sem eficazmente decretar como iriam fazê-lo. Deus não é limitado na execução de seus planos, exceto naquilo que ele próprio se limitou pelas escolhas humanas. Esse livro aqui, Palestras Introdutórias à Teologia Sistemática, eu indico demais para vocês, tá? Se vocês querem assim, um pensamento arminiano clássico dentro da teologia. Aqui tem as deturpações,
com relação a essa questão da liberdade humana. Então ele vai trabalhando bem toda essa argumentação, tá bom, gente? Aí o capítulo 5, outro lado, de Spurgeon. Todo mundo conhece Spurgeon como um calvinista, né? Realmente ele era calvinista, mas ele trazia à tona essa importância do equilíbrio, soberania de Deus e liberdade humana. Olha aqui, ó, mais de uma vez Spurgeon orou: Senhor, se apresse a trazer todos os teus eleitos, e depois eleja mais alguns. Era uma frase que Spurgeon usava muito. Capítulo 6, pré-conhecimento e o que pode ser previsto. Então aqui vai trabalhar um pouquinho sobre a presciência. Muitos calvinistas moderados têm pontuado que na salvação Deus não baseia seu pré-conhecimento em nada que o homem faz por meio das boas obras, que não foi por causa de qualquer coisa prevista no homem, como metória, ou obediência à lei, ou de caráter justo, que Deus agiu em favor de qualquer homem. Aí tem aqui uma citação: mas ao fazer dessa declaração, não devemos cair no erro arminiano, que representa a bondade do homem previsto por Deus com base na predestinação dos piedosos. A fé do homem em Deus é realmente uma condição dessa predestinação, mas o amor de Deus ao homem em Cristo é a causa. O pré-conhecimento de Deus, embora preveja todas as coisas, não força nada. Então aqui tenta trazer aqui alguns teólogos que não são arminianos, né? Mais uma vez, Dr. Henry Clares Thyssen: eleição baseada na presciência, isso está de acordo com as Escrituras, Romanos 8, primeiro, e cita algumas passagens bíblicas também. A predestinação para a vida eterna é simplesmente condicionada pelo pré-conhecimento de Deus. Então, fiz muitas marcações sobre isso, né? Tem muitas citações bíblicas, olha só. As representações das Escrituras concernentes à atitude de fechamento ou abertura da mente para Cristo e sua mensagem, ele listou, e tem aqui as referências bíblicas, né? Então, muito legal isso. O capítulo de número 7, algumas implicações e também assim do assunto e possíveis atitudes. Então, se por isso se quer dizer meramente que Deus designou que através da proclamação do Evangelho os homens deveriam ser salvos, prontamente concordamos. Realmente aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então aqui ele vai explicar, primeira visão calvinista, se nesse caso os eleitos serão salvos pelos meios ordenados que são tão certeiros quanto a sua eleição. Tudo aparentemente é controlado por Deus, tanto a agência quanto o fim. Os que pregam só fazem isso em última análise porque está decretado que assim devem fazer. Os que creem igualmente creem simplesmente porque foi assim decretado. O homem, ao que parece, ainda não exerce qualquer parte pela qual ele é realmente responsável. Então aqui ele traz essa explicação e aí ele vai desenvolvendo a sua argumentação, citando outros teólogos, né, que concordam com ele, né? Henry Clares Thyssen é um teólogo desses. Cristo enviou seus discípulos por todo o mundo e os instruiu a pregar o evangelho a toda criatura. Se então a eleição significa que todos aqueles a quem Deus escolheu arbitrariamente irão certamente para o céu, e aqueles a quem ele não escolheu seguramente não irão para lá, não importa quão frequente e fiel seja o evangelho pregado a eles, porque se agitar tanto por causa disso, temos, é verdade, a ordem de levar o evangelho por todo mundo, mas apenas alguns assim eleitos que se preocupar. Porque alguns já estão eleitos, por que então se preocupar com isso, né? A tendência então é acomodar-se pensando que o dever está sendo feito. Por que continuar a esforçar-se a pregar o evangelho, né? Interessante, já que está tudo predeterminado, os eleitos ou não. Mas aí ele explica a questão da presciência. Bom, página 100 finaliza o conteúdo. Entramos agora na parte 2. Passagens que exigem atenção especial. Gente, essa parte é muito importante, porque aqui a gente tem um comentário bíblico conciso de passagens importantes sobre esse tema eleição e predestinação. Então, por exemplo, Mateus 20, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ele traz aqui vários comentaristas, como A.T. Robson e o Ironside, também Oliver Greene, trazendo também explicações sobre essa passagem. João 6,64, porque ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Ele traz uma explicação contextual dessa passagem, defendendo a visão arminiana. João 10,26. Então são várias passagens, várias passagens. João 15,16. Aí ele explica a questão do contexto. Atos 2,23. Né? Então são muitas passagens bíblicas. Atos 3,42.
Romanos 8, 29, olha só, portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Deus, pelo seu pré-conhecimento, predestinou todos os que creem em Jesus Cristo para serem conforme a imagem do seu Filho. Segundo Romanos 29, o texto é claro. Tem aqui uma explicação muito profunda sobre Romanos 9, capítulo 9 ao 11, explicando o contexto. Ele faz a exegese, né? No caso, as citações aqui que ele faz de outros autores, tem exegese, tem contexto, né? Explicando que aqui está trabalhando a questão de nações e elegendo nações para o serviço. Então ele explica o contexto, a questão do faraó com o coração duro, lá em Romanos 9, 17. Então ele explica aqui que o coração dele já estava duro. Nenhum coração irresistível compeliu a Faraó a ceder à pressão para o mal. Seu poder de escolha foi reconhecido, presumido e acusado. O tratamento de Deus com Faraó foi marcado pela tolerância, oportunidades para arrependimento, solução e castigo. Então, essa parte aqui é muito top. Ele vai caminhando aqui diversas passagens, né? Romanos 9 tem uma tensão muito grande. E depois 1 Pedro 1, 2, eleito segundo a presciência, enfim. Então é um comentário bíblico que a gente tem aqui. A partir da página 157, temos alguns apêndices, que são inserções, trabalhando, por exemplo, Spurgeon sobre a extensão da expiação. A gente tem um enxerto do doutor Biederhoff, talvez a partir do pré-conhecimento de Deus. São pequenas inserções. Pink sobre a responsabilidade humana, e era um autor calvinista. Uma resposta a John Owen, que também era calvinista. Disposição de Deus e indisposição do homem. Isso aqui também é muito importante, porque ele vai... É um longo apêndice que vai, assim, no original, trazendo explicações, comentários de passagens que traz esse assunto, né? A disposição de Deus ao ir ao encontro do homem, visando salvá-lo, e a indisposição do homem em resistir e dizer não a essa resposta, a esse chamado, melhor dizendo, de Deus. Então tem várias citações bíblicas, ele vai no original, ele explica de uma forma brilhante cada passagem dessa, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Apêndice F, Tozer sobre o livre-arbítrio. Apêndice G, algumas declarações de Calvino. Página 186, encerramos o conteúdo da obra. E a partir da página 187, temos uma bibliografia para trazer assim mais conteúdo para você, inclusive comentários bíblicos arminianos, livros que trabalham o pensamento arminiano, enfim. E aí no final tem alguns agradecimentos e a gente encerra o conteúdo dessa maravilhosa obra da editora Reflexão. Se você quiser comprar, está na descrição do vídeo para você. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um ótimo livro trabalhando a eleição e predestinação, chaves para o entendimento mais claro. Aqui a gente tem uma coleção de comentários, análises e citações com relação a esse tema tão importante dentro da visão arminiana.